Questão OBA de 2015 do nível 4. Bom, temos aqui, portanto, a questão. É uma questão bem interessante, trabalha com alguns conceitos de astronomia de posição, mas não é uma questão tão difícil. Então ela envolve também um pouco sobre o Cruzeiro do Sul, que é uma constelação muito importante. Aqui no canto superior direito eu botei a carta celeste do Cruzeiro do Sul, portanto ela é rodeada então pela constelação do Centauro. E a estrela mais brilhante, a estrela alfa, é Acrux, né? A estrela de Magalhães que está aqui, daí tem a Rubídia, a Pálida, tem outras estrelas. É uma constelação bem pequena, tá, em comparação com as outras, e fica num ponto importante. Já teve várias questões na OBA que já pediram um pouco da localização do Cruzeiro do Sul e de outras constelações em sua volta. Ah, Bruno, eu preciso saber todas as constelações, saber a alfa de todas? Bom, em etapas mais avançadas e seletiva, a maior parte sim. Porém, a nível de OBA, é importante você saber as principais estrelas do Cruzeiro do Sul, Órion, Escorpião, até Cão Maior. Essas 4 constelações são as principais. E algumas constelações em volta do Cruzeiro do Sul, saber que constelação é, porque já teve algumas questões semelhantes, mas nada muito complexo. Acredito que o nome das principais estrelas do Cruzeiro do Sul e do Órion você até deve saber alguma coisa, porque não é muito complicado. Bom, então temos a questão, né, tem um enunciado que fala algumas características, portanto, da esfera celeste e algumas características da astronomia de posição em geral, né? E uma coisa importante do Cruzeiro do Sul é que se a gente prolongar o tamanho do asterismo dele, né, sobre esses conceitos até tem uma aula que eu fiz há mais tempo explicando alguns desses conceitos, mas se a gente prolongar o Cruzeiro do Sul em 4,5 vezes, a gente chega no Polo Celeste Sul, como está marcado, portanto, na imagem que a questão nos dá. Mas enfim, o enunciado fala algumas características e a primeira pergunta diz o seguinte: desenhe sobre a figura abaixo o Cruzeiro do Sul, onde ele estará a 12 horas mais tarde. Então temos o Polo Celeste Sul, né? Então aqui, mais ou menos aqui, a gente consegue fazer esse círculo aqui seria as estrelas que estão dentro desse círculo, portanto, são circumpolares, ou seja, ficam sempre acima do horizonte. E no caso da imagem, o Cruzeiro não é circumpolar, porque ele passa, tem uma hora que ele vai estar aqui abaixo do horizonte, né? Então aqui é a linha do horizonte. São conceitos importantes. O Cruzeiro do Sul ele vai voltar para essa posição em aproximadamente 24 horas, né? Tem também a diferença de dia solar, dia sideral, que é conteúdo para mais tarde, tá? Não vou falar disso nesse vídeo, mas enfim, a gente tem isso, são coisas importantes. Então, em cerca de 24 horas, o Cruzeiro do Sul vai voltar para a posição onde ele está, e 12 horas ele vai percorrer mais ou menos 180 graus. Então, se a gente traçar, a gente pode imaginar o Cruzeiro do Sul mais ou menos aqui, né? Mais ou menos nessa região. E daí a questão da gente desenhar, né? Como estará o Cruzeiro do Sul nessa posição, nesse horário. Bom, então, para agilizar nosso tempo, eu até fiz o desenho aqui para nós. Basicamente, você teria que fazer esse desenho. Não se assuste, né? Eu não fiz o desenho muito bem feito, não sou muito bom em desenho, mas é uma questão antiga, então na hora você teria que desenhar mesmo. Mas nas provas mais recentes, a prova é toda de marcar, então se cair uma questão nesse estilo, você não precisava desenhar como aconteceu na hora que foi aplicada essa prova. Mas basicamente era isso a questão. Em cerca de 12 horas, o Cruzeiro do Sul estaria mais ou menos nessa posição. E tem mais uma pergunta. Desenhe um Y sobre a figura abaixo, onde estaria o Polo Celeste Sul, caso se esteja observando essa mesma região do céu no mesmo dia e hora, porém de Macapá. Então a capital do Amapá, cuja latitude é de 0 grau. Bom, então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tendo esse observador da imagem em vista, como a gente sabe em que latitude ele está?
a gente tem que descobrir a altura do Polo Celeste Sul em relação ao horizonte. Isso vai dar a latitude. E no caso, portanto, do observador de Macapá, o Equador vai fazer 90 graus com essa linha do horizonte, portanto, e os polos Celeste Sul não vão estar acima do horizonte, tá? Eles vão estar aproximadamente na linha do horizonte. E com isso, a gente pode botar que o Polo Celeste Sul, no caso do observador do Macapá, seria próximo da linha do horizonte. Então temos o X que representa o Sul. No caso do Polo Celeste Sul para observador em Macapá, você teria que marcar que o Polo Celeste está mais ou menos aqui, tá? Acredito que você ganharia a pontuação da questão caso você fizesse isso na hora da prova.